Bom dia, terceiros anos do curso normal do Colégio Estadual José Veríssimo. Eu sou a professora Viviane Bulão e hoje nós vamos falar um pouco da disciplina PEOSE, ou Política Educacional, né? E eu trouxe aqui alguns pontos, eu destaquei, inclusive eu montei esse quadro, né, que seria uma alusão, uma forma de trazer a nossa sala de aula antiga, embora a gente saiba que muita coisa mudou, que estamos distantes, mas seria uma forma de relembrar e talvez nos aproximarmos um pouco mais, tá bem? Nesse vídeo eu vou explicar a primeira parte, né, da apostila que eu pedi para vocês lerem. E eu escrevi aqui no quadro, eu destaquei alguns pontos importantes. Então vamos lá, 3001, 3002, 3003 e 3004, prestando atenção. Primeiro ponto, tá lá na apostila de vocês que eu coloquei, somos seres históricos, o homem é naturalmente um animal político. Essa frase é do Aristóteles, né? E o que eu quero dizer com isso? Não é política no sentido partidário que a gente conhece hoje, essa política mais estreita, mas seria política no sentido dos relacionamentos, das regras ligadas à época e ao lugar. Então, estou querendo dizer que o homem faz parte da natureza dele ser um animal, uma vez que somos animais, né? Racionais, mas animais. Político, porque nós criamos regras, nós vivemos em sociedade, nós mudamos as regras conforme a época e o lugar e a própria evolução da sociedade. Então, com isso, Aristóteles, já há mais de 2000 anos atrás, né, que ele é de antes de Cristo, já falava que somos um animal político, porque criamos relações e criamos regras para essas relações. E também mudamos essas relações conforme o tempo e o lugar. Outra coisa importante também na apostila, o presente não se esgota na ação que se realiza, mas adquire sentido pelo passado e pelo futuro desejado. Ou seja, tudo que acontece agora no nosso presente, ele tem um sentido que pode ser explicado por ações anteriores, ou seja, pelo passado, e que de alguma forma vão impactar também o nosso presente. A gente pode observar isso até na nossa vida pessoal. Quem você é hoje, a pessoa que você se tornou, é de alguma forma fruto das ações, né, dos relacionamentos, da forma como você foi criado nos anos anteriores. Ou seja, tudo que acontece hoje, a gente não pode explicar o presente simplesmente pelo presente, sem entender qual é a relação que ele tem com o passado. Outra coisa muito importante também que está na apostila, toda prática social está fundamentada num contexto histórico, social concreto. Por exemplo, quando a gente fala assim, vamos lá para a Grécia Antiga do Aristóteles, né? Hoje é um absurdo ter escravos. Qualquer pessoa em sã consciência vai dizer que isso é um absurdo. Mas naquela época, mesmo na Grécia Antiga, a gente vai falar um pouquinho mais depois disso na aula de História e Filosofia da Educação, que é uma outra disciplina também que eu vou trabalhar com vocês. Na Grécia Antiga, eles pregavam, por exemplo, a ideia de democracia para todos, mas esse todos não significava todo mundo. Eu sei que parece uma coisa estranha, mas esse todos eram homens livres. Não significava mulheres, não significavam os escravos. Isso quer dizer o quê? Que tudo que acontece em qualquer sociedade, ela está ligada a um tempo, a uma história, a um local. O que hoje parece absurdo para a gente, numa determinada época, num determinado lugar, era considerado normal. Não que fosse justo, tá? Não estou dizendo que é justo nem que é bom, mas era aceitável de acordo com a cultura da época, porque cultura também vai mudando com o tempo. Aí desse lado aqui do quadro, eu destaquei, tá lá na apostila de vocês também, 3 momentos que foram fundamentais para a educação e que de alguma forma impactaram não só a educação, mas até mesmo
a forma como as pessoas se relacionam. O primeiro momento, eu poderia dizer que foi o aparecimento da escrita. Porque a partir do momento que o ser humano consegue registrar e deixar escrito para as gerações seguintes aquilo que ele descobriu, aquilo que ele inventou, a geração seguinte não vai ter o mesmo trabalho que ele de descobrir tudo de novo. Falando a grosso modo, né? Seria isso. Então, a partir do momento que o homem ele adquire a capacidade de escrever, de registrar a sua vida, a forma como ele viveu, algo que aconteceu, uma guerra que foi perdida ou que ele ganhou, seja lá o fato que for, ele passa a deixar a sua história registrada para as gerações seguintes. Lembra aqui dessa primeira frase? O presente não se esgota, na ação se realiza, mas adquire sentido pelo passado. Esse passado passa a dar um sentido para as gerações futuras. Depois, no final de 1400, né, século XV aí, já finalzinho da Idade Média, foi inventada por Gutenberg a imprensa, que seria aí, brincando, né, o tataravô, o bisavô, né, das nossas gráficas de hoje, da nossa impressora, enfim, desse tipo de coisa. E a imprensa, ela vem novamente revolucionar a forma com que a gente se educa, com que o ser humano transmite e produz conhecimento. Vocês imaginam, até então, foram séculos escrevendo à mão. Não era com caneta esferográfica que a gente compra ali hoje por R$2, R$3, R$1 que seja. Né? Eram com mecanismos muito mais difíceis. Então, era na pena, às vezes era num pedaço de carvão, não era papel, chamequinho, né, em caneta Bic, né? Então, a partir do momento que a imprensa, que é uma máquina enorme, capaz de reproduzir escritos de forma muito mais rápida do que uma mão, né, escrevendo, isso faz com que livros sejam produzidos com muito mais velocidade e distribuídos com muito mais velocidade. A gente vai falar disso também na aula de História e Filosofia, quando a gente falar de reforma protestante contra reforma também. As pessoas passam a ter acesso ao conhecimento escrito muito mais rápido, né? A alguns periódicos, alguns jornais, enfim. Havia, por exemplo, nessa época, havia nobres, até mesmo reis, que não dominavam a escrita. A escrita era algo, embora ela tenha sido criada muitos séculos antes, ela era algo ainda que pertencia a poucos. Tinham alguns monges, que eram chamados de monges copistas, que passavam a vida simplesmente copiando livros, né? Sabe aquele aluno que não lê, mas sabe copiar, se você passar do quadro? Não sei se vocês já tiveram experiência assim no estágio, ou mesmo com algum parente próximo. Então, eles passavam uma vida inteira para copiar uma Bíblia, coisa que hoje, né, os monges copistas, coisas que hoje a gente faz, imprime com maior facilidade, né, uma gráfica. E o terceiro momento, que dá também uma nova guinada na